com a nossa audiência. Veja que nós conseguimos, irmãos, aqui reverter até o momento em que o algoritmo entender que essa live pode ficar no ar. Não é mesmo, irmã Jéssica? Porque nós precisamos anunciar a palavra do Senhor. Nós temos trazido muitos assuntos relevantes a respeito da palavra do Senhor. Eu gostaria que você atentasse para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. O pastor Leonardo já colocou ali o fundo musical do programa Remanescentes. E por que todas essas coisas estão acontecendo, irmãos? Porque a Bíblia, ela é extraordinária. E ela já está apontando um fim. E que fim é esse, irmã Jéssica? Profetizado nas Escrituras. É o fim da era do governo do homem sobre a face da terra. Todos os homens, todos os governadores da terra, todos os líderes que já existiram, falharam em sua missão. Não cumpriram com o propósito. Todos os governos humanos fracassaram. Portanto, nós estamos no clímax de um acontecimento que a qualquer momento vai acontecer diante de muitos. Eu estou falando da grande tribulação. É o pior cenário que já existiu na face da terra. São os piores 7 anos que estão reservados para acontecer em um tempo que é muito próximo, segundo as profecias bíblicas. O Senhor Jesus vai falar a respeito no seu sermão profético, a partir do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E você pode encontrar esse mesmo sermão de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 13, dos versículos 14 ao 23, e no Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versículos 20 ao 23. Aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus começa a falar a respeito da destruição do templo. E isso vai se cumprir, de forma literal, 70 anos depois da ascensão de Jesus ao céu. Quando, por intermédio do imperador Tito, as tropas romanas entram em Jerusalém e a cidade santa é destruída. E só o que sobra é o muro das lamentações que até os dias de hoje os judeus lá fazem suas orações em público. Cumpriu-se a profecia do Senhor Jesus. Mas ainda no capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus agora vai falar sobre o princípio das dores. Agora veja os detalhes e a seriedade do assunto que o Senhor Jesus está falando. Versículo 3 do Evangelho de Mateus, capítulo 24. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. E lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora, o Senhor Jesus vai falar em Mateus capítulo 24, no versículo 21, a respeito da grande tribulação. E olha o que o nosso Senhor diz. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Esse é um dos maiores sermões que o Senhor Jesus Cristo proferiu em seu ministério terreno. A saber que Jesus cumpriu o papel do ministério do profeta. O Senhor Jesus tinha 3 ministérios em si. O ministério do profeta, que ele exerceu há 2000 anos atrás, peregrinando nas terras de Israel. O ministério de sumo sacerdote, que é exatamente o ministério que ele está exercendo agora, no céu, como sumo sacerdote, intercedendo diante do Pai por nossas vidas. Mas quando o Senhor Jesus voltar, e ele estabelecer o seu reino milenial, de forma literal na face da terra, onde a sede do seu governo teocrático será em Jerusalém. E por que será um governo teocrático? Porque teocrático vem da teocracia. São 2 vocábulos, teo e cracia. Teo, no grego, significa Deus, e cracia, governo. Ou seja, é o governo de Deus estabelecido na terra. Não será democracia, não será monarquia, não será presidencialismo, comunismo ou socialismo. O governo que o Senhor Jesus vai estabelecer de forma literal na terra, depois da grande tribulação, será o reino milenial, de forma literal. Milenial fala de 1000 anos. Será um tempo de 1000 anos na face da terra. O governo perfeito, o homem perfeito, estará, através de Jerusalém, governando todo o mundo, juntamente com a sua igreja. Igreja essa gloriosa, que foi arrebatada dentro da perspectiva do pré-tribulacionismo. Essa igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Na perspectiva mesotribulacionista, essa igreja foi arrebatada no meio da transição entre os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação
para o final dos últimos 3 anos e meio da mesma. Mas, para os pós-tribulacionistas, que é uma outra corrente de interpretação escatológica, a igreja foi arrebatada depois da grande tribulação. Sendo assim, ela enfrentou na terra a grande tribulação, mas ela foi guardada pelo Senhor. Seja como for, o fato é que a igreja, ela será arrebatada. A única questão é saber em que situação. Se antes do período da grande tribulação ser inaugurado na terra, no meio da grande tribulação ou no final da grande tribulação. Mas essa igreja, que será gloriosa, desses crentes que terão corpos incorruptíveis, corpos imortais e gloriosos, estarão juntamente com Jesus em Jerusalém, governando o mundo. A igreja governará o mundo juntamente com Jesus. Sejam os salvos que foram arrebatados vivos e os salvos do Antigo Testamento e até os dias de hoje, que morreram em Cristo Jesus, mas foram ressuscitados. E aí nós falamos da primeira ressurreição, é daqueles que morreram em Cristo e serão ressuscitados, e também receberão corpos incorruptíveis, e terão seus corpos transformados, como num abrir e fechar de olhos, conforme o apóstolo Paulo explica na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51. E ali esse abrir e fechar de olhos no original significa, a palavra ali é átomo, ou seja, uma partícula indivisível. Será num abrir e fechar de olhos, nessa velocidade, que os nossos corpos serão transformados. Se estivermos vivos ou se estivermos mortos, o fato é que todo aquele que entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo já está com o seu final feliz e viverão para sempre com o Senhor. Mas antes de acontecer o período do milênio, e aí nós entramos dentro de uma outra área da teologia que é chamada de pré-milenismo. Não confunda com pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo são correntes de interpretação a respeito da grande tribulação. Agora, quando nós falamos de amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo, nós estamos falando a respeito do milênio. O pré-milenismo é a corrente majoritária do meio cristão. Desde o nascimento da igreja primitiva, irmã Jéssica, os crentes primitivos já acreditavam que o reino milenial de Cristo seria literal. Não é uma figura de linguagem. Não seria simbólico. Não seria um evento paralelo. Mas seria de forma literal e estabelecido na terra. E quando nós abrimos as páginas do Apocalipse, no capítulo de número 21, nós temos a menção da cidade santa, da Nova Jerusalém. E olha a expressão ali, na forma de linguagem do apóstolo João, que recebe a visão. Ele viu esta cidade como uma noiva ataviada descendo do céu. Eu quero dizer a você que a Nova Jerusalém, ela está descendo para a terra. A Nova Jerusalém, que o João viu, aquela cidade linda e santa, está descendo para o céu. Em algum lugar desse cosmos, em algum lugar do espaço sideral, a Nova Jerusalém, ela já está vindo em direção
a terra. Porque o Senhor Jesus vai inaugurar o seu governo nessa nova Jerusalém, que não tem nada a ver com essa Jerusalém que nós estamos vendo pela televisão. Dessa Jerusalém que virou as costas para Deus e que rejeitou o Filho de Deus, o verdadeiro Messias, que foi crucificado e pendurado no madeiro. E nas palavras do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja aos Gálatas, no capítulo de número 3, que se fez maldito sendo pendurado no madeiro pelos nossos pecados. Mas ele não virá como um cordeiro, agora ele virá como um leão da tribo de Judá. Ele não virá agora na figura de um pastor que traz um cajado em sua mão, mas ele virá agora como um rei que tem uma espada em sua mão e que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que governará esse mundo com cetro de ferro e de justiça, mostrando assim a perfeição do seu governo, onde as desigualdades sociais serão resolvidas por ele, onde os problemas de miséria serão erradicados no governo milenial do Senhor Jesus Cristo na terra, onde todos os males serão erradicados. Nas palavras do profeta Isaías, e isso é lindo, irmã Jéssica, quando nós abrimos os capítulos 65 de Isaías e capítulo 66, ali fala do que vai acontecer nesse tempo, quando Jesus estiver reinando na terra. E é tão lindo isso, irmã Jéssica, que eu vou abrir aqui a palavra do Senhor para ler juntamente com os irmãos, porque nós estamos envolvidos com a graça dessa mensagem maravilhosa que nos traz esperança e paz ao nosso coração. E louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Veja no capítulo 65 de Isaías, a partir do versículo 17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Agora veja o versículo 20, que mensagem maravilhosa. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Sabe o que está falando aqui no versículo 20? Sobre a longevidade da vida. Sabe aqueles personagens bíblicos antediluvianos que viveram 800, 900 anos? Isso voltará a acontecer no governo milenial de Cristo. Não viveremos apenas 70, 80, 90 anos, cheio de dores e enfermidades, como é hoje a nossa realidade por causa da natureza pecaminosa. Mas no reino milenial de Cristo, eu quero dizer a você, senhor e senhora, que está com medo por causa dessa enfermidade, que está sendo assolado há muitos anos por causa de uma doença terminável. Mas no reino milenial de Cristo, o Senhor viverá 300, 400, 500 anos, irmã Jéssica. Tem uma passagem na própria profecia que fala a respeito que os homens, e aqui os homens, o termo ali é natureza humana, viverão a idade das árvores. Isso significa que serão longevos, viverão muitos e muitos anos, alegres e felizes. Você sabe o que é deitar em paz? Você sabe o que significa acordar em paz? Você sabe o que significa
fazer as tarefas em paz. Você sabe o que significa saber que você estará recebendo a presença de Jesus em seu coração a todo tempo, a qualquer momento. Você sabe o que significa saber que no reino milenial o seu Cristo estará na terra e você terá acesso a Ele. Você poderá se apresentar para Ele. Não é como hoje que para você falar com um prefeito, com um vereador, com um governador, com um deputado federal, estadual, um presidente, uma autoridade constituída do meio judiciário, político, legislativo, executivo, você precisa marcar hora e agendar. E dependendo do humor dessa autoridade, você poderá falar com ele daqui uns 30, 45 dias, por no máximo alguns 2, 3 minutos. Mas eu quero dizer a você que no milênio isso não vai ser necessário. Porque Jesus vai ter tempo para qualquer um de nós. Vamos poder desfrutar dessa companhia e dessa comunhão maravilhosa. Tudo aquilo que hoje o irmão Jean está pregando para você se tornará uma realidade no milênio. E o seu coração será cheio de alegria e paz. E as suas lágrimas vão descer no rosto de paz e de alegria, porque você saberá que o seu Cristo está na terra. A impunidade vai terminar. Os abusos contra as criancinhas vão terminar. A maldade do homem vai terminar. As coisas pecaminosas não acontecerão no tempo do milênio, quando Jesus estiver na terra. Os assassinatos não acontecerão. Homicídios, feminicídios, suicídios não acontecerão. A morte não vai prevalecer, porque o pecado não vai dar o seu ardor quando Cristo estiver na terra. Quando estivermos dentro do milênio, Satanás estará preso e ele vai ser colocado preso por um espaço de 1000 anos. Por que, irmão Jean? Porque dentro da grande tribulação, quando terminar a mesma, diz a profecia que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Jesus vai julgar a terra. E nas palavras que ele fala a respeito de Mateus capítulo 25, vai haver um julgamento chamado julgamento das nações, onde ele vai julgar e vai separar ali 2 grupos. 2 grupos ele vai separar. Vai separar as ovelhas dos cabritos. Ali está falando das nações que serão poupadas no tempo da grande tribulação. Nações essas que se opuseram ao anticristo. Nações essas que não aceitaram a imposição e tampouco a marca da besta, que será estabelecida no período da grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo de número 16, por intermédio do falso profeta, que é a besta religiosa, que vai também aparecer no cenário da grande tribulação. Mas diz a profecia que vai acontecer uma grande guerra militar. E essa guerra militar também está ali em Apocalipse capítulo de número 16. Que guerra é essa, irmão Jean? A guerra do Armagedon. Na guerra do Armagedon, que você não pode confundir com a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel capítulo 38, e tampouco com a guerra de Gog e Magog de Apocalipse capítulo de número 20, a guerra do Armagedon vai acontecer no final da grande tribulação. Será o levante militar do anticristo, de todas as nações que estarão juntas com ele para guerrear contra os santos que estão em Jerusalém. Porque uma das finalidades da grande tribulação será o tratamento de Deus para com Israel. Israel será perseguido e odiado de todos os modos. E na grande tribulação, no final dos 7 anos, vai acontecer a guerra do Armagedon. É a segunda guerra profetizada dentro do período tribulacional. A primeira é de Gog, da terra de Magog, de Ezequiel capítulo 38 e 39, que é um conglomerado de confederações de nações do Oriente Médio que vão se levantar contra Israel, e o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, dará vitória ao seu povo.
Isso nós já explicamos, irmã Jéssica, tanto no programa Remanescentes, quanto no programa O Semeador, quanto no programa Discípulos a respeito dessa profecia. Mas a guerra do Armagedon, ela é diferente. Por quê? Porque a guerra de Gog e Magog, do capítulo 38 e 39 de Ezequiel, foi um levante das forças que vêm de Gog, da terra de Magog. Nós explicamos ali que Gog, dentro da etimologia, só pode vir do país da Rússia, e dali da Rússia, juntamente com outros confederados e nações islâmicas que estão em volta de Israel ali no Oriente Médio, é só você pegar o mapa, essas nações vão se levantar contra Israel. Mas a palavra do Senhor diz, em Ezequiel capítulo 38, no versículos 4 a 6, que o próprio Deus vai trazer as nações inimigas como se fosse por um anzol, irmã Jéssica, segurado pelo queixo. É Deus que vai criar o cenário da guerra de Gog e Magog e vai dar vitória para o seu povo escolhido, porque Ele é Deus. Porque a aliança que o Senhor tem para com Israel é eterna. Mas no Armagedon, que é a guerra que vai acontecer depois da grande tribulação, quem vai fazer essa guerra é o anticristo. Porque dentro desse cenário, ele já quebrou o acordo de paz que ele estabeleceu no início da grande tribulação. No início da grande tribulação, que possivelmente vai acontecer na sequência dos eventos de Ezequiel capítulo 38 e 39, que é dessa guerra de Gog, da terra de Magog. O anticristo vai aparecer no cenário internacional. E ele vai se apresentar para Israel como uma solução pacífica e vai propor o acordo de paz. O mesmo acordo de paz que o profeta Daniel vai falar. E aí você precisa ler capítulo 7 de Daniel, capítulos 9 de Daniel e capítulo 11 de Daniel para você entender o acordo de paz. Que acordo é esse? É um tratado, é ali uma notificação, vai ser uma lei internacional, onde o anticristo vai propor para Israel o seguinte: a partir de agora nenhuma nação vai levantar arma de fogo, vai levantar aviões, vai levantar bombas ou mísseis contra o povo de Israel. Israel, cego que está, porque está vivendo profeticamente um tempo de cegueira espiritual, irmã Jéssica, vai aceitar essa proposta, entendendo eles que na verdade o anticristo seria o Messias prometido, que eles tanto aguardam, porque eles rejeitaram a ideia do carpinteiro, Jesus Cristo, que eles crucificaram, porque tudo isso estava profetizado nas profecias. E eles então vão acolher o anticristo. Por quê? Porque dentro da grande tribulação, nós temos a figura do falso profeta, e o falso profeta que é a besta religiosa. Ela vai trabalhar com prodígios, sinais e maravilhas, e vai abrir o caminho, e vai preparar o cenário para que todas as nações, e também Israel estará incluída nesse processo, vão aceitar a adesão de que o anticristo é o Messias prometido. E aí você precisa ler com atenção o que está escrito nas palavras do profeta Malaquias, no capítulo de número 4. Vamos ao profeta Malaquias. Abra comigo a sua Bíblia. Nós estamos lhe trazendo uma palavra que ela é profética, porque ela vai se cumprir. Não é algo do coração do irmão Jean. Não é conversa da carrochinha. É Bíblia para a sua vida. E essas profecias vão se cumprir. E possivelmente muitos de nós vão vê-las se cumprindo de maneira literal, através da televisão e das notícias que chegarão. Observe o capítulo 4 do profeta Malaquias. E ali está escrito, versículos 5 e 6. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa profecia, os judeus ortodoxos no mundo, irmã Jéssica, estão aguardando. Porque existe essa profecia de que Elias vai retornar. E é profético. E só existe um momento dentro da escatologia que é
praticamente um consenso de que o verdadeiro Elias, que foi arrebatado pelo Senhor, o mesmo Elias que foi arrebatado aos céus, e que Eliseu ficou vendo ele subir, e quando ele estava subindo, ele lançou a sua capa, e Eliseu tomou a capa. Só existe um período dentro da escatologia que essa profecia se cumprirá. É dentro da grande tribulação. E aí, nós estamos destacando sobre as duas testemunhas que o próprio Deus vai levantar no início da grande tribulação. Essas duas testemunhas serão as vozes de Deus na terra. E vamos ver o que está escrito a respeito dessa situação em Apocalipse. A partir do capítulo 11, olha o que está escrito sobre as duas testemunhas. Darei as minhas duas testemunhas, Apocalipse 11, versículo 3 a seguir. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Por que 1260 dias? Porque exatamente 3 anos e meio da grande tribulação. E aqui é contar do calendário judaico, que é diferente do calendário gregoriano que nós aqui no mundo ocidental levamos. Aqui no mundo ocidental é 365 dias, e o ano bissexto acrescenta-se mais um dia no mês de fevereiro, que de 28 dias se transforma em 29 dias a cada 4 anos, e é de 366 dias. Mas no calendário judaico é 360 dias. E é dentro do calendário judaico, porque você tem que entender que essa profecia é dentro da cultura judaica de 2000 anos atrás. E 1260 dias é exatamente 3 anos e meio. Que 3 anos e meio são esses que as duas testemunhas vão aparecer, irmão G, dentro da grande tribulação? É os primeiros 3 anos e meio. Assim se sucederá. Eu estou mostrando para você o palco, um cenário que está sendo apresentado à luz das Escrituras, e a qualquer momento as redes de televisão vão mostrar. A qualquer momento os noticiários do mundo vão mostrar. A qualquer momento vai aparecer o plantão na televisão e a notícia que está vindo de maneira repentina sobre esse cenário que vai se cumprir. E é iminente. Iminente significa que está prestes para acontecer. Então, dentro do início da grande tribulação, aparece o anticristo. Eu vou explicar a você os propósitos do anticristo. E quem é ele à luz da Bíblia? Juntamente com ele vai aparecer também, quem mais, irmão Jean? O falso profeta. Onde você encontra essas verdades? Apocalipse capítulo de número 13, a besta que emerge do mar. Aqui nós estamos falando do anticristo. E posteriormente, em Apocalipse capítulo 13, no versículos 11 até o versículo de número 18, aqui fala da besta que emerge da terra. Aqui está tratando do falso profeta, que vai fazer sinais e prodígios na terra, em nome do dragão. E o dragão, aqui em Apocalipse, é o símbolo de Satanás. Veja que existe a trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E existe também a tríade satânica. Satanás, que é o dragão, o anticristo, que é a personificação humana do próprio Satanás, que está copiando o Senhor Jesus Cristo, que encarnou no papel do homem, que é totalmente homem, totalmente Deus, e o anticristo vai imitar a encarnação de Jesus, só que ele é a personificação do mal, e posteriormente o falso profeta imitando a obra do Espírito Santo. Porque uma das características do império das trevas é imitar a Deus em todo o tempo. Imitar a Deus. Então, no início da grande tribulação, nós temos o anticristo e o falso profeta. E o anticristo vai ser
a autoridade política e militar. E o falso profeta também vai trafegar no mundo militar, mas ele terá uma predominância religiosa. Eu quero dizer a você que tudo já está montado. A unificação das religiões, o ecumenismo mundial. E todas as religiões estão já trabalhando para isso. E uma das religiões que sempre trabalhou em igualdade, que sempre trabalhou no sentido de ecumenismo, é a maçonaria. E a maçonaria, ela consegue juntar evangélicos, católicos, espíritas, judeus, muçulmanos, seitas orientais e até mesmo ateus, e formam uma unificação mundial. E isso vai acontecer dentro da grande tribulação. Eu quero dizer a você que cada vez mais a verdadeira mensagem do Evangelho começará a ser, de todas as formas, proibida de ser anunciada. Cada vez mais o verdadeiro Evangelho vai ficando escasso. Mas nunca faltará uma testemunha na terra que pregue o verdadeiro Evangelho. Mas será uma minoria de remanescentes fiéis a Deus que não se dobraram ao sistema do anticristo, que estarão com a palavra do Senhor em seus lábios, anunciando sobre estes acontecimentos. Mas veja que assim que começar a grande tribulação, que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 24 de Mateus, nós também teremos a atuação das duas testemunhas da parte do Senhor, que vão testemunhar e profetizar nos primeiros 3 anos e meio na face da terra. Vestidas de pano de saco, são estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 5 a seguir. Ouça com atenção, irmãos. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos, sim. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Isso aqui é literal, irmãos. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Isso aqui também é literal, irmãos. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora vem o 3º ai. Veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Lembra da profecia de Malaquias no capítulo 4, dos versículos 5 a 6? Que o povo de Israel está aguardando o retorno do Elias? Aqui, uma dessas 2 testemunhas é praticamente consenso no meio acadêmico que seja Elias, aquele mesmo que foi arrebatado pelo Senhor no Antigo Testamento, que vai voltar para ser uma das 2 testemunhas. A única dúvida é sobre qual será a outra testemunha. Será Moisés? Será Enoque? Quem será? Dentro do texto,
dar-se a entender que poderia ser Moisés. Mas também não podemos aqui garantir a você. Por que podemos dizer que poderá ser Moisés? Porque alguns acontecimentos aqui dão a entender como, por exemplo, tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Isso aqui é algo que se assemelha muito com o que aconteceu com as 10 pragas que Deus enviou no Egito, quando o povo hebreu, que hoje é Israel, estava lá escravizado. E Deus levantou Moisés como libertador. E uma das pragas foi exatamente, irmã Jéssica, a transformação da água em sangue. Mas não é um consenso. Há quem diga que possa ser Enoque, porque Enoque foi simplesmente transladado ao céu. A Bíblia diz em Gênesis que o Senhor tomou Enoque para si. Então Enoque também poderá ser uma das 2 testemunhas que estarão dentro da grande tribulação nos primeiros 3 anos e meio, testemunhando e profetizando a palavra do Senhor nas terras de Israel. Eles vão se levantar lá em Israel e propriamente ali dentro daquele contexto geográfico de Jerusalém estarão profetizando, e o mundo inteiro, irmã Jéssica, vai saber a respeito dessas 2 testemunhas que o Senhor levantará. E alguém pode dizer: irmão Jean, isso parece ser uma utopia. Pois é, irmãos, pode até representar ser uma utopia, mas é a mais pura verdade e ela vai acontecer. Ou alguma vez o Deus que você serve inventou alguma história? Não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir com a sua palavra. Outros afirmam que essas 2 testemunhas terão esses mesmos poderes assemelhados, semelhantes a Elias e a Moisés, e que poderão ser 2 homens que vão surgir dentro do cenário da grande tribulação e que terão tal poder para realizar essas obras em nome do Senhor. O fato é, e isso é consenso, essas 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 3, são literais, e elas vão combater o reinado do anticristo. Elas vão combater o ministério diabólico do falso profeta. Elas vão anunciar a palavra do Senhor, dizendo que o anticristo é aquele que estava profetizado nas Escrituras e que ele é o falso Messias. Eles estarão despertando em Israel, convocando eles a se voltar para o Senhor e a reconhecer que Cristo é o verdadeiro Messias. Mas veja que essas 2 testemunhas, o trabalho delas, o ministério delas terá duração de apenas 3 anos e meio, que são os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Exatamente na transição dos 3 anos e meio, que é de paz e prosperidade na terra, por intermédio do falso governo pacífico do anticristo, as 2 testemunhas mártires da parte de Deus serão mortas. E veja que o texto fala, no versículo de número 7 de Apocalipse 11, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Deus vai permitir que o anticristo peleje e vença as 2 testemunhas. Aí você pode estar me perguntando: mas irmão Jean, e por que isso vai acontecer? Eu quero dizer a você que tudo o que acontece está sob o controle de Deus. Não é que as 2 testemunhas da parte do Senhor tenham menos poder do que o anticristo dentro da grande tribulação, do que o falso profeta. É necessário que isso aconteça para que se cumpra a palavra do Senhor. Mas sabe o que vai acontecer? O mundo, quando ver as 2 testemunhas mortas, expostas em praça pública lá em Jerusalém,
Parece que eu estou vendo as principais redes de televisão do mundo. Parece que eu estou vendo jornalistas, apresentadores de noticiários, dizendo, irmã Jéssica, em alto e bom som, as supostas duas testemunhas que afirmavam ser as duas testemunhas profetizadas no livro da Bíblia, chamado lá do Apocalipse, agora estão mortas em praça pública. Alvoroço no meio dos ímpios. Alvoroço e zombaria. Festas e mais festas por parte daqueles que escarnecem do Senhor. Imagina, 2 profetas de Deus tombados em praça pública, mortos. Olha o que diz o texto, e Deus vai permitir. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Apocalipse 11, versículo 8. Aqui, o apóstolo João já está dando o local e o cenário onde isso vai acontecer, onde também o seu Senhor foi crucificado. Só pode ser Jerusalém, a cidade santa que rejeitou, apedrejou profetas, e essa mesma cidade que agora vai ser palco para contemplar a morte das 2 testemunhas que vieram em nome de Deus para comunicar a palavra. Todo mundo estará pensando, verdadeiramente o anticristo domina e controla sobre todas as coisas, e o falso profeta é o profeta maior. Deus assentado no trono. Aqui por inferência eu estou dizendo isso, numa conjectura. Deus assentado e vendo o cenário da grande tribulação. E tudo ali caminhando. E Deus, que não perde o controle de nada, simplesmente, no versículo 11 de Apocalipse 11, diz que depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas, as mesmas que foram expostas e deixadas ali a escárnio, deixadas, irmã Jéssica, para os seus cadáveres serem carcomidos por abutres, por aves carnívoras. Agora o espírito de vida da parte do Senhor vai ressuscitá-los. 3 dias e meio literais depois da morte deles, eles vão se erguer. Imagina esse cenário, irmã Jéssica, dentro da perspectiva da grande tribulação, supondo que a igreja não tenha sido arrebatada e ela tenha que enfrentar a grande tribulação, isso significa que todos saberão dessa notícia na terra. Vão olhar pela televisão, pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelas lives simultâneas. Os 2 profetas se erguendo, pastor Leonardo, se colocando em pé pelo poder de Deus. E as 2 testemunhas ouvirão grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui. Imagina o cenário. Aqueles 2 homens de Deus subindo aos céus diante do mundo atônico. O mundo atemorizado vendo aquela cena. 2 homens santos, no sentido de que são homens santificados, que não foram dados ao pecado, mas que viveram uma vida e um ministério profético com zelo. Nesses 3 anos e meio, estarão subindo, e todos vendo eles sendo arrebatados novamente para o céu. Todos estarão contemplando. E mesmo assim, dentro da grande tribulação, o mundo ímpio, as nações que fizeram acordo com o anticristo, as nações que vão se voltar ao anticristo, que vão obedecer às suas normas e diretrizes, não reconhecerão o ministério das 2 testemunhas da parte de Deus. Como você consegue entender isso?
Isso fala da dureza. Isso fala do quão o pecado cegou o homem, e na grande tribulação vai ser a demonstração coletiva de todo um mundo que se opõe a Deus e a sua palavra. Eu estou mostrando para você o cenário. E o que mais vai acontecer, irmão Jean? Nos fale mais um pouco. Por favor, irmão Jean. Eu quero dizer a você que a grande tribulação no livro do Apocalipse começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 19. Veja, do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 19, simplesmente o livro de Apocalipse dá total atenção à grande tribulação que vai acontecer, esses 7 anos proféticos. Agora eu quero dizer a você que ainda ali dentro da grande tribulação, o falso profeta vai dar a entender que ele é o cumprimento da profecia de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que ele é o verdadeiro Elias. E muitos vão acreditar nisso por causa dos sinais e maravilhas que ele vai operar através do poder e da astúcia de Satanás. Somente aqueles que estarão atentos às Escrituras vão reconhecer de que ele de fato é o falso profeta. Portanto, se a igreja estiver na terra, a igreja estará sendo perseguida, estará sendo torturada, e eu quero dizer a você que na grande tribulação a igreja será martirizada. Agora deixa eu falar com você algo aqui muito sério. Nós estamos em um mundo livre, pastor Leonardo. O anticristo ainda não apareceu. A imposição da marca da besta que está em Apocalipse 16, que será instituída pelo falso profeta, ainda não aconteceu. Não existe um governo mundial estabelecido na terra. E mesmo com toda a liberdade que temos, quantos de nós estamos dispostos a pregar o verdadeiro evangelho, a morrer pelo verdadeiro evangelho e por amor a Cristo? Se nesse tempo de liberdade nós muitas vezes ficamos omissos em falar a verdadeira mensagem do evangelho, será que estaremos prontos ou preparados para suportar a perseguição e o sofrimento que vão acontecer na grande tribulação, se de fato a igreja não subir antes da grande tribulação? Com esses tipos de crentes, com esses tipos de cultos que são ofertados e tipos de mensagens que estão sendo ditas, onde ninguém quer sofrer por amor a Jesus, onde ninguém quer doar a sua vida em prol do evangelho, porque parece que hoje, por causa de cargos e conveniência, muitos se omitem de falar a verdadeira mensagem. E por isso, eu volto a perguntar, se temos uma geração que se vende por cargos e títulos, será que essa mesma geração vai suportar e não vai negar a Cristo dentro da grande tribulação? Porque se a igreja, irmã Jéssica, não subir antes da grande tribulação, só existe uma maneira para ela testemunhar o amor a Cristo. É no meio da tortura, do sofrimento ou do martírio. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que dentro da grande tribulação, aqueles mesmos testemunhos históricos que nós lemos na história da igreja, de crentes que foram decapitados, de crentes que foram queimados, de crentes que foram trucidados, de crentes que foram totalmente fuzilados nos paredões do comunismo soviético ou cubano. Eu quero dizer a você que isto vai acontecer na grande tribulação. Parece, irmã Jéssica, que eu já estou vendo a cena, e isso aqui não é espanto e não é gerar medo, isso aqui é mostrar a realidade que está para acontecer, e muitos não querem ouvir porque nós estamos acostumados a ir para o culto no domingo à noite para ouvir apenas uma mensagem que massageia o nosso ego. Uma mensagem que apenas acaricia o nosso pecado e que não mostra para nós o que está para acontecer. Parece que eu estou vendo a cena. Soldados e mais soldados do exército do anticristo, fazendo uma fileira, um paredão, chamando cristãos na grande tribulação. Cristãos morrendo na frente do pai, filha morrendo na frente da mãe, crianças, pastor Leonardo, perdendo a cabeça por amor a Cristo.
sangue escorrendo pelo pescoço, crentes sendo degolados e decapitados. Ah, irmão Gia, isso é muito forte. Essa é a verdade que muitos estão escondendo. Mas eu quero dizer a você que pode vir sangue, pode vir tortura, pode vir sofrimento, pode vir decapitação, se nós estamos firmados em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo: eu não vivo mais a minha vida, mas agora Cristo vive em mim. Agora a morte é um prêmio. Eu estou dizendo para você nesta madrugada, de sábado para domingo, que é algo muito sério que está para acontecer. Pregadores da prosperidade nunca vão falar essa verdade para você. Pregadores do reteté nunca vão falar essa verdade para você. Pregadores do oba-oba nunca vão falar essa verdade para você. Pregadores que só querem o seu dinheiro, o seu Pix, a sua carteira, o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, que só querem tirar e extorquir você, jamais vão falar dessas verdades que estão para acontecer. Mas existe uma buzina que está tocando na cidade de Uruguaiana. É a buzina da advertência, a buzina do alerta, para você abrir os seus olhos, para você dar ouvidos à voz que vem da palavra do Senhor. São tempos difíceis, não acredite nessa mentira, não vai acontecer avivamento na terra. Seria muito bom que isso acontecesse de forma coletiva. O que vai acontecer, nas palavras do próprio Senhor Jesus no sermão escatológico de Mateus, capítulo de número 24, é engano. E muitos virão em nome dele e enganarão a muitos, e se possível até os eleitos. O cenário é de terror na grande tribulação. Mas isso não significa que nós vamos perder a nossa fé e a nossa esperança. O problema é que os crentes querem escapar da grande tribulação, irmã Jéssica. Sabe por quê? Porque não estão aguardando em amor, em zelo e santidade que Jesus volte a qualquer momento. Eles querem escapar da grande tribulação porque não foram treinados para sofrer por amor a Cristo. Essa é a verdade. Foram treinados e preparados para frequentar cultos. Foram treinados e preparados apenas para contribuir. Foram treinados e preparados apenas para ir na ceia uma vez no mês. Foram treinados e preparados apenas para viver uma vida de cristianismo superficial. Mas não foram treinados e preparados para sofrer e para entregar as suas vidas como testemunho vivo na terra de que de fato somos cristãos salvos e lavados no sangue de Jesus. Se Cristo entregou a vida dele na cruz pela minha vida, como posso eu nesta madrugada dizer para você o contrário? Se eu estava condenado para o pecado, para o inferno, e ele veio me resgatar, dando a sua vida por mim, como posso eu negar, entregar e morrer por amor ao meu Senhor? Você está preparado para isso? Porque isso é evangelho. Se isso não é evangelho, eu não sei o que eu estou pregando para você nesta madrugada. Se isso não é evangelho, se isso não é palavra de Deus, eu não sei o que é, irmã Jéssica. É um período terrível, é a angústia de Jacó, é a grande tribulação, os piores 7 anos que a terra vai enfrentar. É o cumprimento das 70 semanas do profeta Daniel. Ele falou sobre as 70 semanas proféticas. Esse calendário profético ficou provisoriamente cancelado quando Jesus foi crucificado na cruz. Quando Israel rejeitou a Cristo, o calendário da profecia de Deus para com Israel ficou ali, provisoriamente paralisado. O que continuou foi a vida normal. A terra continuou. Mas as profecias que envolvem Deus para com Israel ficaram paralisadas. Agora o apóstolo Paulo vai dizer que nesse hiato de tempo, nesse intervalo da rejeição de Israel para com o verdadeiro Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, um mistério se revela. E o mistério que se revela é a igreja. Os chamados para fora, eclesia, que está no grego, que significa chamados para fora. É agora a união entre judeus e gentios que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Fomos colocados como um enxerto na oliveira verdadeira. Sabe o que é enxerto, irmã Jéssica? Isso é um termo médico, é um termo clínico.
É uma parte que foi colocada às pressas num corpo. É algo enxertado que foi colocado às pressas, mas aquele corpo reconheceu e aceitou aquele enxerto. É isso que aconteceu com a igreja. Nós estamos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus. A igreja é o enxerto de Deus, mas a igreja nasceu. Se Israel rejeitou a mensagem do Calvário e ao seu Cristo que eles o crucificaram, a igreja reconheceu que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a igreja nasce, e a igreja se estabelece. Mas agora, a última semana das 70 semanas que o profeta Daniel profetizou para Israel vai se cumprir na grande tribulação. 69 semanas proféticas se cumpriram perfeitamente até a rejeição de Israel para com Cristo. Só que agora Deus reservou, irmã Jéssica, dentro da grande tribulação, a última semana profética vai ter que se cumprir, porque a profecia de Daniel era da parte de Deus. Então esses 7 anos são a última semana, porque ali cada ano da tribulação, cada dia daquela tribulação, que seria uma semana, simboliza um ano. Então, 7 anos é uma semana. Uma semana são 7 dias. É essa simbologia que ali está sendo dita. Vai se cumprir literalmente, onde Deus vai preparar a grande tribulação, para que aconteça a conversão do remanescente de Israel. E não será toda a nação de Israel, irmã Jéssica, porque vai ter morte, vai ter gente que vai negar a Cristo, vai ter gente que vai instituir a marca da besta, vai ter gente que vai reconhecer o reinado do anticristo, vai ter gente que vai receber a marca da besta, seja na sua testa ou na sua mão, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 16. E mesmo assim, Jesus virá na grande tribulação para socorrer o seu povo na guerra do Armagedon, que vai acontecer no final da grande tribulação. Aí Jesus virá como Senhor dos exércitos. Ele virá com os santos. A única questão ali é saber, biblicamente, se a igreja foi arrebatada antes da tribulação ou se ela foi depois da grande tribulação. O fato é que essa mesma igreja agora vai descer com Jesus. Então ela já passou pelos eventos do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, e ela agora vem glorificada junto com Jesus, e Cristo vai pisar com os seus pés, conforme Zacarias capítulo de número 14. E aí quando você lê Zacarias capítulo 10, Zacarias capítulo 11, Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 13 e Zacarias capítulo 14, sabe o que lá está escrito, pastor Leonardo? Que este Senhor, que o Senhor entregou a sua vida, e que eu entreguei a minha vida, e que a irmã Jéssica entregou a sua vida, vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras para que se cumpra a promessa. Qual promessa, irmão Jean? Aquela mesma quando Jesus ascendeu aos céus há 2000 anos atrás. E o que aqueles anjos disseram às testemunhas que estavam lá no Monte das Oliveiras? Assim como vocês ouviram subir, ouvireis descer. E ele vai voltar, ele está voltando, ele vai descer. E os seus pés vão tocar aquele solo lá em Jerusalém, que nós vamos explicar numa outra oportunidade, irmã Jéssica. Vai acontecer ali um terremoto. Se pegarmos ali o templo em Jerusalém que foi destruído, eles colocaram ali um portão de ferro muito pesado, que eles entendiam que não tem como se abrir mais. Fizeram um cemitério em redor do que ficou ali de resquícios. E por que eles fizeram isso? Alguém pode perguntar. Por que eles fizeram isso, irmão Jean? Porque os imperadores islâmicos, que assumiram depois da destruição de Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois de Cristo, para que se cumprisse a profecia de Jesus, que falou que não ficaria pedra sobre aquele templo físico lá de Jerusalém, que só restou agora o quê? Os muros das lamentações, como prova do que a palavra de Jesus era verdadeira.
E depois do ano 70 depois de Cristo, veio muitas invasões sobre Israel e Jerusalém. Imperadores islâmicos, cientes da profecia, irmã Jéssica, que fala que Jesus vai voltar, pastor Leonardo, e que ele vai colocar os seus pés lá no Monte das Oliveiras. O que eles pensaram? Olha, se é verdade ou se é mentira, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aí um portão bem pesado, vamos colocar um monte de cadáveres e de cemitério, porque não pode ele se contaminar com mortos, porque se ele é judeu, e como dizem que ele é sumo sacerdote, dizem que ele é rei e senhor, ele não pode se contaminar com os cadáveres mortos. Só que só o que eles não sabiam, irmã Jéssica, que a profecia de Zacarias diz que quando ele colocar a ponta dos seus pés no Monte das Oliveiras, vai acontecer um terremoto e vai abrir uma fenda sobre a rocha. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar quando era povo escravo no Egito, os hebreus, é o mesmo Deus que vai operar um grande milagre nessa guerra do Armagedon. Ele vai abrir, sabe o que? Ele vai rachar ao meio rochas e vai abrir ali um lugar, e é por ali que ele vai passar e vai entrar em Jerusalém, porque a promessa de Deus, ela tem que se cumprir, e ela vai se cumprir para a glória de Deus. Então tudo isso que eu estou dizendo a você está na palavra do Senhor. Está na palavra do Senhor. Eu quero abrir aqui Zacarias, livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 14. O juízo sobre Jerusalém e seus opressores. É exatamente esse episódio que vai acontecer aqui, quando Jesus estiver voltando no final da grande tribulação, para guerrear contra o anticristo e o exército do anticristo. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. Eu vou repetir, Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, irmã Jéssica, o Monte das Oliveiras. Pega agora lá no YouTube e vai ver, está tudo cheio de cadáveres ali, fizeram um cemitério. Porque eles imaginam, se for verdade, ele não pode botar os pés aqui, porque judeu não pode se contaminar com corpos mortos. Só que vai haver um grande milagre. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Você acreditando ou não, crendo ou não, o mundo fazendo sarcasmo ou não, isso vai acontecer. Isso vai se cumprir. Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Será um dia de grandes sinais e milagres. Rios de bênçãos fluirão de Jerusalém. Apenas o Senhor será o Rei da terra. Haverá grande confusão no meio dos povos, e tudo será santificado ao Rei Jesus Cristo. Mas eu quero dizer a você que tudo isso, infelizmente, foi sonegado pela igreja, que não ensina estas verdades tão lindas e maravilhosas. E a pergunta é, por quê? Por que negaram essas verdades a nós?
não dá ibope, não chama atenção, ou porque temos medo da grande tribulação. Você tem medo da grande tribulação? Você tem medo? Se você é a igreja, duas coisas vão acontecer. De duas, uma. Se, de fato, o pré-tribulacionismo estiver certo, a igreja fiel e verdadeira que eu e você fazemos parte, vamos subir. E glória a Deus. Agora, se o pós-tribulacionismo estiver certo, então eu e você como igreja não vamos subir, mas nós estaremos na grande tribulação. E eu quero dizer a você, esteja pronto e preparado para não negar o seu Cristo na grande tribulação. Porque se a igreja não subir, perseguição à vista. Se preparem. Aí eu quero ver, irmã Jéssica, na grande tribulação. Será que vai ter campanhas de prosperidade na grande tribulação? Onde estarão os profetas da prosperidade na grande tribulação? Onde estarão os falsos profetas na grande tribulação? Será que vai ter campanhas de envelopes, pastor Leonardo, na grande tribulação? Será que a aspiração vai ser a casa própria? Vai dar para comprar um terreno na grande tribulação? Vai dar para comprar um carro? O que será que aguarda a igreja se ela não subir antes da grande tribulação? E se ela estiver na terra e ter que enfrentar esse período tribulacional, o pior, 7 anos que já houve em toda a história da humanidade, que estão reservados como uma maneira de juízo de Deus sobre a terra. Onde estarão os pregadores do reteté, do sensacionalismo, dos gritos e pulos, do oba-oba? Onde estarão na grande tribulação? Olha o que diz Apocalipse, capítulo de número 6, já estamos terminando aqui essa temática a respeito da grande tribulação, apenas uma introdução. Aqui no capítulo 6 de Apocalipse, nós temos os 7 selos que vão acontecer. São formas de juízos de Deus dentro da grande tribulação. Na sequência nós temos 7 trombetas, são outros tipos de 7 meios de juízos de Deus na grande tribulação contra a terra. E por fim, 7 taças, que é a representação de mais 7 juízos de Deus na grande tribulação. Então veja, as expressões ali é 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. São 21 tipos de juízos que Deus vai derramar da sua ira contra a terra. Se a igreja não estiver na grande tribulação, então ela não fará parte desse momento de ira. Agora, se ela estiver na terra, eu quero dizer a você que essa ira não vai chegar na igreja. Essa ira será contra a terra ímpia e não contra a igreja. Nós estamos aqui ensinando a você as duas maneiras para que você entenda a respeito da escatologia bíblica. Se a igreja estiver na grande tribulação, estes 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que são símbolos de juízos de Deus, não vai chegar na igreja. Porque a igreja, mesmo estando dentro da grande tribulação, ela será guardada pelo Senhor. Lembra da arca e o dilúvio? Veio o dilúvio, irmã Jéssica. Mas dentro da arca tinha já crentes. Noé estava lá.
A mulher dele estava lá. Os 3 filhos de Noé estavam lá. O Sem, o Jafé e o Cã. E a esposa de cada um deles. Um total de 8 pessoas estavam dentro da arca. Dilúvio pelo lado de fora, pastor Leonardo. Mas dentro da arca, proteção, segurança e alimento. Porque a mensagem de Noé, que era o pregador da justiça, era que aconteceria o dilúvio e ninguém deu ouvidos. E segundo a tradição e a história, ele ficou cerca de 90 anos até 120 anos, anunciando o dilúvio até que o dilúvio veio. E lembrando que até então não havia chovido. E veio o dilúvio. Mas era dilúvio e águas na face da terra, que inundavam os montes. A terra ficou submersa. Mas dentro da arca Deus estava guardando Noé e a sua família. E veio agora os escravos hebreus. Deus liberta eles da escravidão do Egito e faz eles caminhar pelo deserto. Era escaldante. Era frio à noite e calor durante o dia. Mas o maná de Deus estava ali sendo oferecido todos os dias para aquele povo. Eu quero dizer a você que Deus vai guardar a igreja se ela estiver dentro da grande tribulação. De uma forma ou de outra ela vai guardar. Então você que já foi treinado, agora receba uma palavra de Deus que vai consolar a sua vida. Irmão Jean, eu tenho sido provado, irmão Jean. Tenho sido provado nas minhas despensas. Tenho sido provado no meu alimento, provido de subsistência básica na minha casa, irmão Jean. Muitas vezes tenho pouco, irmão Jean, para me alimentar a mim e aos meus, da minha família. Eu quero dizer a você que você está sendo preparado e treinado. Porque se algo acontecer, você já foi aprovado nessa provação que você está enfrentando. Agora, aqueles que não sabem o que é privação, o que é adversidade, o que é luta, aqueles que não sabem o que são dias maus, aqueles que estão exatamente naquele cenário que Asaf viu em Salmo 73, irmã Jéssica. E sabe o que ele viu? A prosperidade, a riqueza, a fartura, a alegria do ímpio. Vai chegar esse domingo e você vai olhar o ímpio. E o ímpio está ali, feliz, alegre, e nada contra. Nós não estamos aqui rotulando que eles não venham ter uma felicidade. Eu estou dizendo que eles são ímpios, não reconhecem o mesmo Cristo que você tem, não reconhecem a palavra que você obedece. E você está passando por lutas e batalhas. E você é um cidadão do céu. E aí você olha como Asaf e vê a prosperidade do ímpio. E você procura fazer as coisas certas e as coisas não andam. Mas você só vai entender quando seus pés entrarem dentro do santuário. Porque é dentro do santuário que você vai então ter a perspectiva do fim do ímpio. Porque aí a riqueza material não vai dar escape para o ímpio. E tudo aquilo que ele buscou não vai ser garantia para ele se livrar do mal que está para acontecer. Agora você, mesmo tendo pouco, você consegue ter forças para inclinar o seu rosto, dobrar os seus joelhos e agradecer e dizer: Deus, muito obrigado pelo pouco que eu tenho. Porque esse pouco é o Senhor que está me enviando. Aguenta mais um pouquinho. Eu gostaria de ter uma outra mensagem para você, mas é isso que a Bíblia diz. O fato é este: você foi treinado e forjado por Deus. Portanto, saiba você que tudo isso que hoje você está enfrentando
é para que o nome do Senhor seja glorificado. Portanto, se você crê que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, santifica a tua vida. Que as tuas vestes estejam alvas como a neve. Lava elas no sangue de Jesus e se mantém em santidade ao Senhor, porque sem santidade é impossível vermos o Senhor. Isso fala da doutrina da iminência. É aguardar o Senhor em santidade a qualquer momento. Se ele voltar hoje ou amanhã, devemos estar prontos e preparados com a nossa vida e o nosso testemunho perante Deus. Agora, se Deus não quiser arrebatar a igreja, e Ele quer, e decidir que a igreja terá que enfrentar a grande tribulação, da mesma maneira estejamos prontos e preparados para não negar o nome dele na grande tribulação. Que Deus abençoe a sua vida. Foi mais uma vez um grande momento falarmos com você aqui no Facebook. Espero que essa mensagem venha alcançar e trazer um esclarecimento para você. Irmã Jéssica, pode encerrar a live aí no Facebook e eu vou deixar para você fazer as suas considerações finais e nós vamos finalizar o programa Remanescentes. Deus abençoe.